Primeira coisa para ter uma experiência melhor é tirar a obrigatoriedade da felicidade. Essa ideia de felicidade plena, ela é efetivamente uma oposição. A gente tem que entender as nossas experiências de uma forma mais prática, ou seja, a utilidade que ela tem para nós, para o nosso desenvolvimento, e aí eu vou substituir o ideal de felicidade por ideal de bem viver, porque isso é importante. Cara, você não vai estar feliz, não existe, é impossível você estar feliz o tempo todo. Quimicamente, fisiologicamente impossível você estar feliz o tempo todo, certo? O cérebro é uma estrutura que foi construída para criar e resolver problema. Se o cérebro não tem problema, ele cria. Então, a felicidade, ela não é biologicamente viável. O que é viável é viver bem, inclusive viver bem quando você tem problemas. Uma vida feliz não é uma vida desejável, até porque no desejo a gente tem que ter falta de dopamina, mas a gente tem que ter falta. O cara é multimilionário e está insatisfeito, né? Porque a estrutura biológica não foi feita para estar satisfeito. A satisfação não é um destino, eu diria que a satisfação é o obstáculo, ou talvez seja o objetivo, ao mesmo tempo que é o obstáculo é o objetivo, mas não dá pra gente pensar que a gente vai alcançar um estado pleno de felicidade. A gente vai dormir tarde aqui amanhã, a gente vai estar mal-humorado. Eu vou ter que conviver com as consequências do meu mau humor amanhã. E aí tem uma coisa interessante pra gente, porque a gente... Mas prosseguindo no meu raciocínio, então estamos aqui discutindo várias coisas que estão nos assistindo e o objetivo de todos é melhorar a experiência. Todo mundo quer ter uma experiência melhor. Isso. O que tu diria, assim, tipo, quais tu acha que são os pontos chaves para quem quer ter uma experiência melhor, para quem quer ser mais feliz, assim, e atingir essa... Cara, a primeira coisa para ter uma experiência melhor é tirar a obrigatoriedade da felicidade. Essa ideia de felicidade plena, ela é efetivamente uma oposição. A gente tem que entender as nossas experiências de uma forma mais prática, ou seja, a utilidade que ela tem para nós, para o nosso desenvolvimento, e aí eu vou substituir o ideal de felicidade por ideal de bem viver, porque isso é importante. Cara, você não vai estar feliz, não existe, é impossível você estar feliz o tempo todo. Quimicamente, fisiologicamente impossível você estar feliz o tempo todo, certo? O cérebro é uma estrutura que foi construída para criar e resolver problema. Se o cérebro não tem problema, ele cria, certo? Então, a felicidade, ela não é biologicamente viável. O que é viável é viver bem, inclusive viver bem quando você tem problemas. Existe algum conceito fisiológico de felicidade? Não? Existe. Eu acho que é possível delimitar quimicamente a felicidade, certo? Delimitar os circuitos que são responsáveis pela felicidade. Mas eu não acho que seja um objetivo.
Uma vida feliz não é uma vida desejável. Até porque no desejo a gente tem que ter falta. Falta de dopamina, mas a gente tem que ter falta. Por isso que, tipo, sei lá, o cara às vezes é multimilionário e tá infeliz, né? O cara é multimilionário e deprimido. O cara é multimilionário e tá insatisfeito. Né? Porque a estrutura biológica não foi feita para estar satisfeita. A satisfação não é um destino. Eu diria que a satisfação é um obstáculo. Né? Então, de certa... Ou talvez seja o objetivo. Ao mesmo tempo que é o obstáculo, é o objetivo. Né? Mas não dá para a gente pensar que a gente vai alcançar um estado pleno de felicidade. A gente vai dormir tarde, que amanhã a gente vai estar mal-humorado. Certo? Eu vou ter que conviver com as consequências do meu mau humor amanhã. Né? E aí tem uma coisa interessante pra gente, porque a gente está falando muito de liberdade, né? Vocês estão me provocando em relação a isso, né? Livre-arbítrio, liberdade e tal. Eu acho que a gente não tem liberdade, acho que a gente tem pequenas rupturas onde a gente consegue ter algumas práticas de liberdade. Né? E eu acho que a gente tem alguma liberdade quando está claro as consequências que a gente vai ter que lidar com as nossas escolhas. Exemplo? Por exemplo, eu sei que eu vou me fuder amanhã porque eu fiquei hoje tomando vinho e conversando com vocês. Né? Eu tenho, sei lá, atendimento de manhã cedo, sei que vou me fuder. Bom, eu sei que eu vou me fuder, eu tô ciente de que vou me fuder e eu tô enfiando os pés na jaca e foda-se que eu vou me fuder. Mas tudo bem, eu tenho ali uma possibilidade de reflexão que me permite um pequeno lapso de liberdade, né? Ou seja, de certa forma eu gosto muito dessa frase do Skinner, já repeti ela 1000 vezes, a gente é livre na medida em que a gente sabe o que nos controla. E é na medida em que a gente é capaz de gerir as consequências do nosso comportamento. Certo? Essa é o máximo de liberdade. Aliás, a liberdade que eu acho que a gente tem, se é que ela existe, é entre viver bem ou viver mal. Viver bem, seja com coisas ruins ou com coisas boas. Porque a gente sempre vai ter coisas ruins e coisas boas. Você não vai conseguir anular as coisas ruins da tua vida. E as coisas ruins são importantes na tua vida. Elas dão até um parâmetro de... Elas dão um parâmetro e elas criam uma estrutura necessária para a gente viver as coisas boas, certo? Então, eu diria para vocês que, de certa forma, se existe alguma liberdade na vida, a liberdade é o gozo, né? E aí o gozo, entenda-se o gozo, gozar a vida, né? Independente do que for essa construção. E aí é uma coisa interessante para a gente pensar, porque essa ideia de gozar a vida, ela depende de uma potência, né? Depende de você assumir a tua capacidade de lidar com as consequências aversivas do teu comportamento. Seja quando você está buscando uma evolução pessoal, né, um desenvolvimento, o autodesenvolvimento, né, por exemplo, sei lá, vou acordar todos os dias às 6 horas da manhã para correr. Isso tem uma consequência, você consegue suportar essa consequência? O sono, aquela gravidade aumentada em volta da cama, né, pela manhã, você é capaz de suportar isso? Então, legal, você tem potência para isso, né? A vida é uma vontade de potência, a vida é uma vontade de desenvolver a potência para que você possa gozar nela, gozar a partir dela, né? Então, eu acho que se existe alguma possibilidade de liberdade, ela reside aí. Mais do que isso... Eu já discordo, na real, porque eu acho que se tu tá falando, se é pra falar em livre-arbítrio de novo, se tu já fala que não tem um aspecto, não tem em todos, porque tudo isso ali que tu vai raciocinar e tu acha que tu tem liberdade é modulado por coisas que já aconteceram. É verdade, mas a reflexão te permite com que você modifique isso. Sim. Né, te dá algo... O aprendizado te permite que modifique isso. Vamos lá voltar para a questão do cachorro. Né? Do cachorro lá, né? O cachorro, ele que fica paralisado com o cachorro e só tinha 2 escolhas, lutar ou fugir. Né? E outro cara que conhece o cachorro, que tem muito mais conhecimento sobre ele, tem uma diversidade de comportamentos maiores. Então ele pode acionar comportamentos que qualifiquem melhor as consequências que vão surgir daí. Então tu acha que talvez para a pessoa ter uma melhor experiência, né, que era o ponto que a gente estava trazendo, ela ter mais conhecimento pode trazer a ela uma melhor experiência? Cara, não existe melhor experiência, existe uma organização da experiência
que está de acordo com a tua necessidade e o funcionamento. Porque quando você qualifica a experiência como melhor ou pior, isso já é um enviesamento perceptivo. Você vai dizer, pô, cara, é muito melhor eu estar tomando vinho, falando no sem groselha, do que, por exemplo, eu estar, sei lá, na fila do banco para pagar uma conta, porque o meu aplicativo deu pau, eu tendo que falar com o meu gerente do banco porque minha senha ferrou, certo? Então já envolve uma série de valores, já envolve uma série de critérios que vão qualificar, vão dar o valor para essa experiência. A gente não foge disso, a gente não tem como fugir do valor que o cérebro dá para as nossas experiências, que é baseado exatamente nas nossas experiências anteriores. Então, reformulando a frase, eu gosto muito que tu sempre pega nas questões semânticas, pô, é impressionante nos conceitos. É impressionante isso, porque nosso problema são as questões semânticas. Na linguagem, a gente se relaciona a partir das questões semânticas. Como ele produz significado, como você produz significado e como eu produzo significado. Mas, por favor, continua. É muito prazeroso esse passo atrás sempre, assim, é gostoso. Tá, então, digamos que a gente tem um objetivo de ter uma percepção melhor da nossa experiência. As pessoas têm isso, elas talvez estejam nos assistindo por isso e tal. Isso, o primeiro passo, assim, digamos que tu deu um primeiro parâmetro, seria desconstruir essa ideia de felicidade plena e tal, e perceber que a gente vai ter diferentes altos e baixos e lidar com isso. Que o sofrimento é parte das nossas experiências, e ele não pode ser desconsiderado porque ele é importante. Tá. E um segundo fator importante talvez seja buscar um conhecimento e compreensão desses processos. Isso, porque na medida em que você vai criando conhecimento, você vai criando redes de processamento alternativas, certo? Então você vai ampliando as possibilidades de resposta e vai ampliando as possibilidades de como que você constrói o ambiente, né, da tua percepção. E essa mudança tem um efeito na nossa experiência. Então, por exemplo, é muito normal as pessoas chegarem no processo clínico e trazerem informações que para elas são extremamente sofridas, né? Ou seja, tem um valor negativo muito grande, a tal ponto de que elas querem se livrar disso, certo? A intervenção terapêutica não necessariamente vai fazer elas se livrarem disso, mas vai mudar a relação que elas têm com isso. De forma que esse valor totalmente aversivo, ele de certa forma seja remodelado, certo? A gente tem uma modelagem em cima dele e ele, de certa maneira, se torne... Eu vou usar uma palavra porque eu não achei outra melhor. Ele se torna insuportável, certo? Então... muito do nosso objetivo não é efetivamente viver na felicidade, mas é tornar o sofrimento suportável e construtivo, certo? Mais do que buscar essa ideia de felicidade. Essa ideia de felicidade é uma merda. Ela é uma merda. Ela causa infelicidade. Ela causa muita infelicidade, né? Agora, a ideia de viver bem, inclusive viver bem quando você tem problema, e o que é viver bem? É efetivamente tirando da vida tudo que ela tem para te oferecer. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!